Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, eu quero ler a partir do versículo de número 18, amém? Lucas 9, 18. Estando ele orando em particular, seus discípulos estavam presentes, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? E eles responderam: João o Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas que ressurgiu. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: tu és o Cristo de Deus. E ele os advertiu e mandou que não declarassem isto a ninguém, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele o Filho do Homem se envergonhará, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, de modo nenhum experimentarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Pai, esta é a Tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. O desejo do nosso coração é ouvir aquilo que Teu Espírito Santo tem para falar conosco nessa noite de quinta-feira, Senhor. Fica à vontade entre nós, que a Tua ação, que a Tua glória, que o manifestar da Tua presença nos alcance aqui neste lugar, que nós possamos sair daqui fortalecidos, robustecidos do Teu poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Esse texto que nós acabamos de ler é uma passagem que se encontra quase já no meio do ministério de Jesus, né? Quando o Senhor já está praticamente chegando no meio do seu ministério, ele dá esse discurso aqui aos seus discípulos. Esse discurso acontece após a missão dos 70, quando os discípulos voltam, e eles voltam alegres por terem realizado os milagres em nome do Senhor. Eles viram enfermos serem curados, endemoniados serem libertos, eles viram a mão de Deus sobre a vida deles, e aí quando eles voltam, mais do que nunca eles entendem quem é o Senhor. E Jesus, sabendo disso, faz a pergunta para eles, né? O que a multidão diz que eu sou? E aí eles falam o que as multidões pensavam. As multidões achavam que era um João Batista 2, que era um Elias ressuscitado, né? Alguns diziam que era um profeta do Antigo Testamento que ressurgiu. Mas esse era o boato da multidão. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que sou? E Pedro responde em nome de todos, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. E aí, a partir do momento que Pedro dá essa resposta, Jesus apresenta a necessidade do sofrimento por ele ser ungido de Deus. A princípio, Jesus prepara os seus discípulos a respeito do sofrimento, das perseguições e das angústias e das tribulações que o levaria inclusive à morte, pelo fato dele ser verdadeiramente o Cristo,
ungido de Deus, o Filho de Deus. Eu acho essa fala de Jesus muito interessante, porque quando Jesus morreu, os discípulos se esqueceram dessa frase. Porque nesse texto que nós lemos aí no versículo de número 22, ele disse que seria necessário que ele fosse rejeitado pelos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele deu a senha, ele passou a fita para que os discípulos acompanhassem os acontecimentos vindouros. E quando esses acontecimentos aconteceram, os discípulos foram incapazes, talvez naquele momento, de se lembrar das palavras do Senhor, que ele havia prevenido tudo isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é porque Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que a partir do momento que ele se colocasse na posição, na postura, que ele assumisse as palavras, a pregação do prometido de Deus, do Filho de Deus sobre a terra, aquilo causaria sobre ele muitas perseguições. Esse texto também ele traz para nós, que é o nosso tema aqui dessa noite, né? O fato de Jesus estender essas tribulações, o fato de Jesus estender essas perseguições também aos seus discípulos, mostrando para os seus discípulos e apontando para nós nos dias atuais, que servir a Deus não é um mar de rosas. Servir a Deus não é fácil. Se posicionar como cristão é um desafio a cada dia, e nós precisamos ter a consciência, assim como Cristo tinha essa consciência, que isso atrai para nós perseguições, contrariedade, acusações, calúnias, portas fechadas. Não é o nosso caso aqui no Brasil, mas em alguns outros casos, a morte e a ressurreição não no terceiro dia, só na era vindoura. Mas nesse texto Jesus vai estender para nós um alerta muito importante aqui nesse texto, o alerta das perseguições. Eu não quero que você fique apenas com esse lado negativo no seu coração. Vir para o Senhor, estar com o Senhor, é a melhor decisão que todos nós que estamos ouvindo essa mensagem poderíamos ter tomado. Se Jesus não chegasse em nossas vidas, sei lá onde estaríamos agora. Se Deus não me permitisse beber da água do Espírito, se o Senhor não me chamasse, não me escolhesse para estar na presença dEle, para viver a presença dEle, eu não sei se eu estaria aqui com você. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu estou usando a minha vida como base, mas eu sei que na sua não é diferente. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria família, eu não estaria no ministério, eu não teria filhos, eu não teria formado em 2 faculdades, eu não estaria no emprego que eu estou, nada teria acontecido, o caminho teria sido outro. Talvez eu estaria nesse momento vivendo uma vida de miséria, talvez eu estaria nesse momento perdido, se ainda estivesse vivo. Então, Jesus ter entrado, ter me dado propósitos de vida, foi a melhor coisa que aconteceu. E qualquer tribulação que me sobrevenha daqui para frente, ela é insuficiente para fazer com que eu perca a minha fé. E esse precisa ser, aliás, o nosso coração. O apóstolo Paulo, falando a respeito do assunto, e sabendo que o cristão enfrentaria adversidades no porvir, sabendo que aqueles que ouvissem o chamado do Senhor se converteriam ao Senhor e enfrentariam tribulações e seriam perseguidos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, diz assim: porque as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Eu quero dizer para você que aqui nesse mundo nós enfrentaremos tribulações, mas aquilo que está preparado para nós na era do porvir é muito maior do que as tribulações que nós vamos enfrentar.
O nosso assunto aqui hoje será ser perseguido. O nosso assunto aqui hoje é ser atribulado. O nosso assunto aqui hoje é tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Jesus. Mas eu preciso colocar no meu coração que o fato de Deus ter escrito o meu nome no livro da vida me dá forças, me capacita para enfrentar toda e qualquer dificuldade aqui nessa terra. O que nós não podemos pensar é que o fato de estarmos em Cristo nos isenta as tribulações. Esse é o pensamento equivocado. Falso é o evangelho que promete para você uma vida fácil. Enganoso é o pregador que diz para você que o evangelho é apenas ser abençoado. No decorrer da sua caminhada, em nome de Jesus, você vai ver muitas bênçãos de Deus. Você vai ver maná caindo do céu quando você estiver no deserto. Você vai ver portas que você jamais imaginou que se abririam para você se abrir. Você vai ver enfermidades sendo curadas que nem você vai acreditar que foi curado. Nem você vai acreditar. Nós vamos viver muitas bênçãos no evangelho, mas precisamos entender que este evangelho será um evangelho muito abençoador e será um evangelho também de dificuldades. Nós vamos acompanhar o texto versículo por versículo, e a partir do 23, Jesus vai estender esse momento de perseguição também aos seus seguidores e aos seus discípulos. No 23 ele vai falar assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nesse versículo de número 23, Jesus está estendendo o assunto anterior, que era relacionado a ele, as perseguições que ele sofreria, e era perseguição de cruz. Ele está estendendo essa perseguição agora à sua igreja, aos seus seguidores, a Jesus, aos seus discípulos, perdão. E ele começa dizendo assim: versículo 23, se alguém quer vir após mim, ou seja, ser o meu seguidor, ouvir a minha voz, atender o meu chamado, negue-se a si mesmo. Servir a Deus, estar na presença de Deus, viver na presença do Senhor, atender o chamado de Cristo para nós, é uma abnegação diária. Nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. O que é negar a você mesmo, irmão? É negar aos seus próprios desejos, é negar a sua própria vontade, é negar a sua carne. Isso é negar a si mesmo. Se depender de nós, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se dependesse de nós, nós não levaríamos uma vida santa. Nós desviaríamos, encheríamos a cara de bebida alcoólica, usaríamos droga, mergulharíamos na prostituição, no adultério, mergulharíamos na lascívia, naquilo que não agrada a Deus, não buscaríamos Deus em hipótese alguma, porque esse é o desejo da nossa carne. E o fato de você ter convertido, você ganhou um ajudante. Você não ganhou um ajudante, você ganhou o ajudante. Você ganhou o Paracletos, o Espírito Santo, o fortalecedor, o consolador, o ajudador, para te ajudar nessa abnegação diária. Mas Ele só te ajuda. Ele não tira de você os seus desejos pessoais, carnais, pecaminosos. Ele te ajuda a vencer. Então você tem um apoio. Aceitando Cristo, descendo as águas batismais, você recebe o apoio do Espírito Santo para te ajudar a pecar menos a cada dia. Mas Ele não te isenta dos seus desejos. Então você vai ter que continuar negando a si mesmo todos os dias. Você vai ter que criar vontade de dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Você vai ter que criar vontade de colocar os seus olhos sobre a palavra de Deus. Você vai ter que buscar forças para sair de casa, estar na igreja num dia de chuva, no meio de semana, para querer buscar, servir, engrandecer o nome do Deus que escreveu o seu nome no livro da vida. Você vai ter que negar a si mesmo diariamente. Jesus continua estendendo as dificuldades, dizendo:
Aquele que me segue deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e me seguir. Eu gosto ainda desse mesmo texto no Evangelho de João, capítulo 12, se eu não me engano, no versículo de número 26. Aquele que me serve deve seguir-me, onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E ele diariamente tomará a sua cruz e me seguirá. Carregar a cruz ela tem alguns sinônimos. A cruz ela tem alguns significados para o judeu, principalmente para esse período de Jesus. A cruz significava, em primeiro lugar, vergonha, condenação e humilhação. São os primeiros significados da cruz. Isso significa que seguir Jesus, em alguns momentos você vai ser envergonhado, humilhado e desprezado. E Jesus disse que nós temos que tomar esse desprezo a cada dia. Outros significados que a cruz tem é o da dificuldade, porque carregar a cruz é difícil. A cruz tomou esse sinônimo também, depois que Jesus subiu carregando a cruz até o Monte da Caveira, fora dos muros de Jerusalém. Foi difícil, ele não conseguiu sozinho. Simão, chamado Cirineu, precisou auxiliá-lo num decorrer do percurso. Num certo trajeto do percurso, não foi Jesus que carregou a cruz, foi alguém que o auxiliou. Então virou sinônimo também de dificuldade. Para nós aqui no Brasil significa dificuldade. Eu já vi algumas mulheres que o marido é difícil, e aí ela fala assim: esse aqui é a minha cruz, que eu vou ter que carregar. Né? Ou alguns maridos falam assim: essa aqui é a minha cruz. Né? Ou aquele filho problemático, a mãe fala assim: esse aqui é a minha cruz. É aquele problema, aquela dificuldade que às vezes nós carregamos por um longo período. Então cruz também significa dificuldade. E Jesus estende isso aos seus discípulos, falando para eles mais ou menos assim: da mesma forma que eu carrego uma cruz, os meus discípulos também, aqueles que me seguem também carregarão uma cruz. Ou seja, enfrentarão as suas dificuldades e as suas adversidades. Isso é um preparativo para nós. Isso é um aprendizado para nós, que às vezes pensamos que o Evangelho é só fácil. Isso para nós é um aprendizado, porque muitas vezes nós queremos apenas a facilidade do Evangelho, a prosperidade do Evangelho. O Evangelho nos prospera, o Evangelho ele nos abençoa. Todas as pessoas que eu conheci ao longo desses 24 anos de caminhada, ao conhecer Jesus, ao experimentarem o Evangelho, prosperaram. Ninguém que conhece o Evangelho permanece na miséria, prospera. Não vou dizer que ficaram ricos, não, mas prosperaram, de alguma forma prosperaram. Talvez você não tenha a melhor casa, mas tem uma casa. Talvez você ainda não está de carro, está de bicicleta, mas tem uma bicicleta. Mas era muito diferente da época quando você não tinha Jesus. Nós não podemos querer apenas essa prosperidade do Evangelho. Nós precisamos ter a ciência que algumas adversidades sobrevirão. Evangelho é cruz. Seguir ao Senhor é difícil. Jesus preparou seus discípulos em João 16:33, falando assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus veio ajudar-nos a carregar o fardo, irmãos. Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É aliviar, é carregar junto conosco, é dividir a carga, não é nos isentar delas. O Evangelho vai te abençoar muito, mas em alguns momentos será difícil a caminhada. Mas o Senhor sempre estará com você. O Espírito Santo jamais te abandonará. Tempos difíceis sobrevirão, mas o Senhor te concederá vitória em cada um deles. Então,
reclama, não desiste, não desanima, não desespere, não fique ansioso, não ande ansiosa. Vai passar, porque todo deserto tem o seu fim, toda tribulação tem o seu final, toda tempestade tem o seu término. Agora há pouco, por volta das 5 horas, caiu aí uma pancada de chuva forte, uma tempestade em alguns lugares da cidade. Uma boa chuva, mas passou. 7 horas, estava só uma garoazinha, muito pouca, um pinguinho para ali, outro para aqui, na hora que a gente estava vindo para a igreja. Porque toda tempestade tem o seu fim, assim como os momentos de dificuldade e a cruz que você carrega tem o seu fim. Continuando o texto, versículo de número 24: porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, este a salvará. O perder a vida é o perder a vida no sentido de prazeres deste mundo, coisas desta terra, que vai ficar aqui, o tesouro que você ajunta aqui. Um jovem na igreja, quando conversa com outro jovem na escola que não é crente, talvez ele diga para ele assim: você está perdendo a vida, você tem que aproveitar, vamos para a festa, vamos para a balada, vamos fazer coisa errada, você está perdendo. Aquele tio que você tem que não é crente vai falar assim: você está perdendo. O mais velho também, né? Quando tem as festas lá, o pessoal da empresa que eu trabalho sai muito, e quando alguém sai, aí geralmente eu não vou, claro, a fala para mim é assim: você perdeu, você vai perder, você está perdendo a vida. Então hoje, para o mundo, entregar a vida ao Senhor é perder. É isso que Jesus está dizendo. Só que quando nós perdemos essa vida aqui, nós ganhamos a eterna. Amém? Você está perdendo aqui, mas você está se salvando lá na eternidade. E a grande pergunta que nós temos que nos fazer é: qual vida vale mais a pena perder? Essa aqui ou a eterna? Jesus está dando para nós duas ações interessantes aqui nesse versículo. Perder as coisas terrenas. Talvez você poderia entrar por um caminho, não que você não possa, eu só vou usar de exemplo, se tornar um grande empresário, passando os outros para trás, explorando os outros, fazendo coisas erradas, mas perdendo a eternidade. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: vive a vida certa. Talvez vivendo a vida certa, talvez não, certamente vivendo a vida de maneira certa, você não vai conquistar muitas coisas, porque você vai estar vivendo de maneira correta. Você não vai conquistar muitas coisas aqui nessa terra, mas a eternidade, essa aí você vai conquistar, então fica tranquilo. Não é em 100% dos casos, claro, mas na sua grande maioria, ninguém ficou rico sem fazer alguma coisa errada. Para ficar rico, sonegou o imposto, explorou alguém, passou alguém para trás, passou a perna naquela herança, né? Não é o caso dos irmãos aqui, eu sei, estou citando assim exemplos que existem por aí. Recebeu um dinheiro, às vezes roubou, às vezes fez coisas ilícitas para conseguir aquela. E Jesus está falando assim: talvez você não vai conseguir tantas coisas como alguns nessa terra conseguem, mas a sua eternidade vai estar sendo preparada se você viver uma vida certa. Irmãos, nós não podemos ser enganados. Nós não vivemos para essa terra. Não, abre um parêntese, não perca as oportunidades dessa terra.
né? Se Deus abrir uma porta, entra por ela. Se Deus te prosperar, peça sabedoria ao Senhor, faça as coisas de maneira certa, né? Não deixe o dinheiro tomar conta do seu coração e Deus vai te abençoar cada vez mais. Fecha parênteses. Não quer dizer que Deus não possa te abençoar, Ele vai abrir portas, mas nós não estamos aqui para isso. Nosso alvo é o céu. Se Deus te der oportunidades, abrir portas, entre por ela, não seja bobo, né? Você não precisa viver uma vida miserável até Jesus voltar achando que só assim vai para o céu, não é isso. Você pode estudar, estuda. Você pode prosperar, prospera. Você pode crescer, cresça. Corra atrás de possibilidades para a sua vida, né? Você não estudou, termina a escola, faz um ENAD aí, está passando na televisão, vai ter ENAD, faz a sua inscrição, conclui o 1º grau, conclui o 2º grau, faz uma faculdade. Se a vida te abrir portas, entre por ela. Mas entenda que o principal que nós precisamos alcançar é a vida eterna. Então não adianta ganhar essa vida e perder a eternidade. Versículo 25. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Então o que adianta? O que adianta ganhar tudo nessa vida e perder a salvação? O mais importante para nós é a salvação. Versículo 26. Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele o Filho do Homem se envergonhará, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Servir ao Senhor não é fácil. Então tem um porém agora, né? Tem um porém. Isso não significa que você tenha que se omitir, se envergonhar. Vou trabalhar aqui, mas não vou falar para ninguém que eu sou crente, porque se persegue crente, né? Então eu não posso falar que eu sou crente, senão eles vão perseguir. Uma vez, o meu pastor me contou uma história, dizendo quando ele foi fazer tiro de guerra, né? Aí o rapaz ficou no tiro de guerra. Quando fez 18 anos, fazia o tiro de guerra e ficava um ano lá no tiro de guerra. E o menino chegou lá com 18 anos, o jovem, e falaram para ele que quem era crente o sargento perseguia, né? Aí ele ficou lá um ano. Na hora que acabou um ano, ele pediu para dar um testemunho na igreja. Falou assim: quero dar um testemunho, fiz tiro de guerra, fiquei lá um ano, ninguém lá ficou sabendo que eu era crente, então não tive perseguição nenhuma, né? Não é para ir para esse extremo, né? Se omitir. Nós não podemos nos envergonhar daquilo que somos. Amém? Você não pode se envergonhar do Evangelho. O Evangelho é algo que você precisa expor. Amém? Quem está à sua volta tem que saber que você é um seguidor de Jesus. A sua vida tem que abençoar as pessoas que estão à sua volta. Você é um canal de bênçãos para quem Deus colocou à sua volta, no seu local de trabalho, na sua família, na sua casa, na sua roda de amigos. Essas pessoas precisam saber que em você ela acha uma oração, uma palavra amiga. Em você ela acha paz, ela encontra Deus. Então nós não podemos nos envergonhar de Cristo para nos isentar das tribulações. Talvez isso passou pelo seu coração, talvez isso passou pelo coração dos discípulos de Jesus, e eles pensaram assim: já que vai ser tão difícil, não vamos falar para ninguém que nós somos seguidores dele. Não, Jesus fala: se você se envergonhar por causa de tribulações e não falar que me segue, naquele dia, no dia do Senhor, eu vou me envergonhar de você. Eu vou me envergonhar de você. Então nós não podemos ter vergonha do Senhor. Se falar aos quatro cantos desse mundo que você é crente, vai trazer perseguições, fale que você é crente, porque aí no dia do Senhor Ele não vai se envergonhar de você. Quem tem vergonha de Jesus hoje, Jesus vai ter vergonha dele no arrebatamento da igreja.
nessa de, estou aqui na escola, não posso falar para ninguém que eu sou crente, porque senão eles vão me perseguir. Estou aqui no meu local de trabalho, não posso falar para ninguém que eu sou crente, senão ele vai me testar. Deixa testar, deixa perseguir, deixa falar, deixa zoar de você, deixa envergonhar você, porque isso é evangelho. Deixa te envergonhar, deixa te humilhar, porque lá na cruz o Senhor foi envergonhado, foi maltratado, foi humilhado por você. Então qualquer humilhação, qualquer vergonha que nós passarmos aqui nessa terra, nunca vai ser comparado à vergonha e à humilhação que Ele passou por nós. Pastor, vou ficar caladinho então, porque aí eu não vou passar por tribulação. Não faça isso, muito pelo contrário. Proclame aos quatro ventos que você é discípulo de Jesus, para que lá no dia do Senhor Ele não se envergonhe de você. Versículo 27: em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram deixa te envergonhar, deixa te humilhar, porque lá na cruz o Senhor foi envergonhado, foi maltratado, foi humilhado por você. Então qualquer humilhação, qualquer vergonha que nós passarmos aqui nessa terra, nunca vai ser comparado à vergonha e à humilhação que Ele passou por nós. Pastor, vou ficar caladinho então, porque aí eu não vou passar por tribulação. Não faça isso, muito pelo contrário. Proclame aos quatro ventos que você é discípulo de Jesus, para que lá no dia do Senhor Ele não se envergonhe de você. Versículo 27: em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, de modo nenhum experimentarão a morte, até que vejam o reino dos céus. Primeiro é uma palavra de alento aos seus discípulos, seriam perseguidos, estão sendo preparados para isso, mas Jesus fala para eles assim: vocês verão o reino. Eles viram o reino. O reino dos céus se chama Igreja do Senhor. Ele ainda não é na sua plenitude, mas já é um insight, já é um início. A implantação da igreja já é o surgimento do reino do Senhor aqui nessa terra. Por isso que nós o professamos como Senhor e Salvador. Nós fazemos parte de um reino que o rei é Jesus. Amém?
Eu não sei por que crente começa a quebrar a cabeça com política, porque o nosso líder não é o Lula, não é o Bolsonaro, o líder da igreja não é o Digiane, o líder da igreja não é o Romeu Zema. O nosso líder, irmãos, é Cristo. A autoridade política, a Bíblia manda orar por ela. E o crente se envolveu tanto com política que hoje é difícil até orar pelo presidente. Se chegar aqui e falar que eu vou orar pelo presidente, eles vão achar que eu sou petista. Não posso nem orar pelo presidente mais. Tanta briga que isso virou. Briga à toa, né? O PT uniu com o PL do Bolsonaro para eleger o presidente da Câmara dos Deputados. Às vezes nós estamos aqui brigando um com da família, um com o outro, por causa de política, Lula, Bolsonaro, e lá eles estão juntando para eleger o presidente da Câmara. Então a gente fica aí nessa mexida danada, e o nosso rei não é terreno. O rei da igreja é Jesus. Ah, mas vai perseguir. Mas quem é maior, o nosso rei ou o rei político? Eu pergunto para você, qual governo é maior? O governo da igreja, que Jesus é o cabeça, ou o Trump lá nos Estados Unidos? Qual governo é maior? Quem é o homem diante do Todo-Poderoso de Israel? Não é nada, irmãos. Não é nada. Não é nada. Então, quando Jesus disse aqui aos seus discípulos, ele estava falando primeiramente: vocês verão o reino. Onde é o reino? A igreja. Em segundo lugar, era também um alento para nós, porque embora também nós já vemos esse reino que é a igreja e já participamos dele, aonde o nosso rei é Jesus, estamos caminhando para uma plenitude. Onde é essa plenitude? Na eternidade. Jesus fecha o conselho aos discípulos a respeito das tribulações, dizendo assim: vocês vão ser envergonhados, vocês vão passar dificuldades, vocês vão ser humilhados, mas no dia do Senhor vocês vão entrar de maneira honrosa pelos portões celestiais. Você vai ser chamado pelo seu nome, e aí é lá que vai valer a pena. Para a gente finalizar, o evangelho, então, meu irmão, não é um evangelho só de portas abertas, ele é um evangelho também de portas abertas. Seguir ao Senhor não é fácil, seguir ao Senhor é difícil, é um sacrifício diário que eu e você precisamos fazer a cada dia. Então se esforce. Não sei para quem que Deus colocou essa mensagem, talvez é para mim mesmo, talvez eu que devo aprender sobre isso. Que servir ao Senhor não é fácil. Vai vir tribulação, vai vir dificuldade, vai vir perseguição. A gente não queria nada disso, a gente queria que fosse só 1000 maravilhas. Mas temos a consciência de que o Espírito Santo está conosco e Ele nos dará a vitória, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar a Deus.